Olá, pessoas! O Soletrando de hoje é sobre ofensa no Twitter, o caso Leandro Demore. E quem é afinal Leandro Demore? Leandro Demore é um jornalista investigativo catarinense, editor-chefe do The Intercept Brasil, site que atua em solo brasileiro como uma projeção do site americano The Intercept e que publicou uma série de reportagens revelando conversas privadas de procuradores da Operação Lava Jato, da chamada República Curitiba, naquilo que foi conhecido como Operação Vaza Jato. E que, no auge da epidemia de SARS-CoV-2, travou pelo Twitter um debate acalorado com a juíza da comarca de Unai, Ludmila Lins Grilo, que é uma juíza bastante crítica em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal e do seu ostensivo ativismo político. Dentro da toxicidade que caracteriza as manifestações dessa rede social, conhecida pelo descontrole emocional, pela falta de limites, pela falta de bom senso, pela falta de noção com o espaço do outro, tanto o jornalista como a juíza, a partir de um certo momento, deixaram a disputa de ideias e entraram no campo das ofensas pessoais, como é comum no Twitter. Em certo momento, a discussão girava em torno de atos internacionais da ONU, ou seja, se diretrizes ou determinações da ONU deveriam seguir um determinado rito para serem incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. A juíza dizia que recomendação da ONU que não seguisse estritamente a previsão da legislação interna deveria ser solenemente ignorado. No que Demore respondeu que somente o jumento acha que esses atos são obrigatórios. E ainda prosseguiu na série de ofensas dizendo que eu conheço muitos jumentos que passam em concurso público, a que todos os magistrados são submetidos. Então o ambiente ficou com a juíza chamando o jornalista de jurista da internet e o jornalista qualificando-a de jumenta. Ou seja, havia uma clara intenção de agredir, uma clara intenção de ofender, o que não pode e não deve ser confundido com o chamado princípio da livre manifestação do pensamento, hospedado no artigo 220 da Constituição Federal. Ou seja, essa livre manifestação, ela tem de ser ponderada, ela tem de ser sopesada com a proteção à honra, que está sediada no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Ou seja, são invioláveis a honra, são invioláveis a intimidade, a vida privada, assegurando ao prejudicado a indenização respectiva pelo dano moral, pelo dano material decorrente da respectiva ofensa. E foi justamente isso que a juíza fez ao peticionar na dita comarca de Unai ação no Juizado Especial Civil, solicitando a imposição de indenização por dano moral, somado ao direito de ter publicado no mesmo veículo que originalmente fora feita a ofensa, de retratação pública por parte do jornalista. Na verdade, essa discussão havida entre a juíza e o jornalista Demore, ela se sintoniza dentro do pano de fundo da cultura nós versus eles, responsável pelos discursos de ódio e de polarização que a sociedade brasileira passa atualmente. Quer dizer, há um extensivo patrulhamento de atitudes, de falas, de comportamentos dentro de um extremismo, de um radicalismo e de muito discurso de ódio, vazado exatamente, principalmente no ambiente do Twitter, onde as pessoas acreditam serem portadoras de uma verdade absoluta e em torno desse direito, desse pretenso direito, ofendem, agridem, propalam inverdades, querem tornar comum seus ódios, seus preceitos, seus preconceitos, sua ideologia, seu lugar de fala, suas políticas, seus traumas, seus deveres, suas carrancas, seus ódios, e querem generalizar todo esse conjunto de itens pessoais, querem generalizar, querem fazer valer isso a todas as outras pessoas, apenas para satisfazer o interesse imediato de sentir prazer e de se satisfazer, compensando desvantagens e desordens íntimas, e se expõem de forma psíquica primitiva. Então, boa parte da sociedade usa a rede social para expor a sua falta de estrutura emocional e as falhas do seu psiquismo.
Evidente que a Constituição garante a todos a livre manifestação do pensamento. As pessoas do povo, artistas, intelectuais, esportistas, dizerem o que pensam, mas ao mesmo tempo exige, de outro lado, a obrigação de se responsabilizar pelos seus atos, de arcar com as consequências criminais e financeiras decorrentes das suas atitudes. E isso está claro não só na Constituição, como no Código Civil, no seu artigo 186. Ou seja, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E em decorrência desse ato ilícito, o artigo 927 do mesmo Código Civil proclama que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E foi exatamente isso que a juíza fez no Juizado Especial de Unai. Ela pediu, em ação própria, dano moral e o direito de retratação, ou seja, exigiu a retratação do jornalista Demória. E o juízo reconheceu exatamente o que traz na ponderação com a liberdade de expressão, o direito à honra, que está, como visto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Ou seja, não existe a liberdade de comunicação que se faça, ou seja, a liberdade de pensamento não autoriza ninguém a depreciar, a exercer comentários depreciativos e agressivos a outrem, sob pena de violação dos chamados direitos da personalidade e a própria dignidade da pessoa humana, que é um sobreprincípio que está na cabeça da Constituição. Portanto, viola a honra quem desrespeita esses direitos da personalidade. E nesse sentido, as ofensas propaladas, as ofensas divulgadas em Twitter, e aí vai a atenção que as pessoas devem ter, porque a liberdade de imprensa, a liberdade de fala, a liberdade acadêmica não é um cheque em branco para que as pessoas falem o que lhes venha à consciência. Lembrando que no âmbito penal existe a possibilidade de enquadramento do ofensor no chamado crime de injúria, artigo 140 do Código Penal, com detenção de 1 a 6 meses somada à multa, em processo que corre também no juizado especial, no caso, o juizado especial criminal, para ficar apenas no campo civil, onde a ofendida peticionou. A configuração da obrigação de indenizar, ela ficou caracterizada, primeiro, porque houve a responsabilidade objetiva do ofensor, ou seja, a sua conduta foi contrária ao direito, a sua conduta foi contrária à norma legal. Segundo, houve apuração legítima da existência de um dano, no caso, um dano de ordem moral. Por quê? Porque feriu o direito da personalidade da juíza no tocante à violação da sua honra pessoal, da sua honra objetiva. E o terceiro foi o nexo de causalidade apurada entre o primeiro e o segundo, ou seja, o dano havido à juíza decorreu da conduta antijurídica, decorreu da conduta ilegal do jornalista Leandro Demória. E aí decorreram as duas condenações. A primeira a R$2.000 pelo dano moral e a segunda, no Twitter, publicar a retratação vazada nesses termos. Eu, Leandro Demória, por ocasião do processo tal, por força de condenação judicial oriunda do feito, venho, através do presente, apresentar minha retratação pública, retirando por meio desta todas as acusações feitas por mim à insigne magistrada, comprometendo-me ainda a não mais fazê-lo sob as penas da lei. Toma! Então, aviso que fica aos usuários de Twitter toda a atenção com o propagar de ofensas, com o propagar de xingamentos, com o propagar de agressões verbais gratuitas e descontroladas, sem se preocupar com as consequências para o outro, para outra pessoa, para o outro internauta, dentro de uma ideia de certo e errado, de devido e não devido, como se o lugar de fala do emissor da mensagem fosse um lugar absoluto, um lugar majestoso e soberano que tem de ser acatado, deixando a linguagem por conta de cada um, como se cada pessoa fosse titular de um domínio absoluto do discurso. Todo cuidado deve ser dado à honra de cada um. E o que é a honra? É exatamente o conjunto de atributos morais, físicos e intelectuais de cada cidadão.
E esses elementos, eles têm de ser preservados. E aí existe a tutela da Constituição, a tutela do Código Civil, a tutela da própria lei que compõe o chamado Marco Civil da Internet, no sentido de protegê-la, no sentido de dar guarida à imagem e dar guarida à honra individual. Portanto, essa intolerância, essa guerra, esse atropelo, esse desrespeito em chamar as pessoas de piranha, safada, vagabunda, como jornalista, jumenta e outras coisas piores, as pessoas têm de saber que existe punição para isso, existe possibilidade de responsabilização civil e criminal. E parece que as pessoas, em regra, se esquecem disso, porque a toxicidade do Twitter é algo extremamente ostensivo e revela uma total despreocupação com o que faz ou o que deixa de fazer. E esse foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário aqui embaixo. Obrigado pela atenção. Tchau!